Bom dia, turma. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo voltado aí para a toxicologia. Dentro desse conteúdo, nós vamos tratar dos aspectos toxicocinético, tá? E aí, quando se refere a essa toxicocinética, nós estamos falando sobre o movimento do agente tóxico no organismo. E aí, inicialmente, pode falar alguns conceitos, né, associados à toxicocinética. Essa toxicocinética, ela está associada ao estudo da relação entre a quantidade de um agente tóxico que atua sobre o organismo e a concentração dele no plasma. Então, isso significa que, de certo modo, para que uma substância ela venha a exercer algum efeito tóxico no organismo, essa substância ela tem que chegar em determinada quantidade no organismo, tá? E essa quantidade, essa concentração, ela vai depender de vários fatores, sendo que a toxicocinética, ela perpassa por 4 etapas, né? Então, quando nós falamos toxicocinética, que é o movimento do agente tóxico no organismo, acontece basicamente em 4 etapas, que é a absorção, a distribuição, a biotransformação e a excreção. Então, essas 4 etapas estão associadas aí à toxicocinética. E aí, outro conceito também muito importante associado à toxicocinética, eu posso falar aqui que a toxicocinética ela permite avaliar matematicamente os movimentos dos agentes tóxicos no organismo. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Quando nós pegamos a palavra toxicocinética e observamos na etiologia da palavra, cinética significa movimento, tóxico significa o agente. Então, movimento do agente tóxico no organismo, tá? Mas para que isso aconteça, é importante compreender que esses agentes tóxicos, para que ele possa ocorrer esse movimento, essas 4 etapas, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, precisa se atravessar as membranas plasmáticas, tá? Que membranas plasmáticas são essas? As que revertem as células. Então, uma visão geral, né? Uma visão mais ampla aí do que seria a toxicocinética. Então, o primeiro ponto que nós temos que compreender é que nós temos a absorção. Gente, absorção é um termo que refere à substância sair da onde ela foi administrada para a corrente sanguínea, tá? Então, nós temos a absorção do agente tóxico. Esse agente tóxico, ele vai para a corrente sanguínea, tá? E aí, na corrente sanguínea, esse agente tóxico, que eu estou dando o nome aqui de xenobiótico, tá? Ele pode estar ligado. O xenobiótico vai estar ligado ao quê? Às proteínas plasmáticas, por exemplo, tá? Como também o xenobiótico, ele pode estar livre. Esse xenobiótico livre, ele vai favorecer alguns aspectos. Ele pode ir para o local de ação, onde ele vai exercer o seu efeito tóxico, como também ele pode ir para alguns tecidos e ficar armazenado, como, por exemplo, o tecido adiposo. Lembrando que esse movimento só acontece quando o xenobiótico, o agente tóxico, está livre, tá? Outra parte, né, desse xenobiótico, ele pode, de certo modo, para o fígado e ser biotransformado, ou em outro órgão, que ele pode ser biotransformado, tá? E uma vez que esse xenobiótico livre ele é biotransformado, existe aí uma produção de outras substâncias, a partir da substância inicial que foi metabolizada. Ou seja, nós temos aí esses metabólitos, tá? E, consequentemente, nós vamos ter aí a eliminação das substâncias em si. Então, podemos observar que existe uma inter-relação entre as 4 etapas da toxicocinética: a absorção, distribuição, biotransformação e a excreção. Qualquer dúvida, turma, só perguntar, tá? E aí, turma, lembra que eu comentei para vocês, né, anteriormente, que, de certo modo, para que ocorra o processo de toxicocinética, é necessário que, de certo modo, os agentes tóxicos, eles atravessem as membranas plasmáticas. E eu trago aqui para vocês um modelo de membrana plasmática, né, das nossas células. Essa membrana, ela é uma bicamada fosfolipídica, tá? Que tem, de certo modo, proteínas inseridas a elas, colesterol, e isso aqui influencia na passagem da substância entre a membrana. É importante compreender, para que ocorra
essa passagem da substância entre as membranas plasmáticas, ou seja, para que a substância ela saia de onde ela foi administrada ou exposta para onde ela vai exercer sua ação, ela atravessa as membranas plasmáticas por alguns tipos de transporte, os conhecidos transporte passivo ou transporte ativo, tá? E aí, turma, quando nós nos referimos transporte passivo, é aquele que vai em favor do gradiente, né? O que seria esse favor do gradiente? A substância ela sai da região mais concentrada para a região menos concentrada. Ou seja, ela consegue fazer essa passagem facilmente, sem gasto de energia. E aí podemos citar aqui, por exemplo, esse tipo de transporte passivo, que vai a favor do gradiente, as substâncias que são polares ou hidrossolúveis, né? Elas vão ser passadas, turma, pelos poros aquosos, tá? E nós temos também as substâncias, quando ela tem perfil lipídico, que elas conseguem atravessar por entre a membrana mesmo. E aí, dentre essas características do transporte passivo, eu posso dar ênfase para vocês três tipos, né? A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose, né? Quando a gente fala de difusão simples, eu estou me referindo à passagem da substância do agente tóxico por entre a membrana, porque possivelmente esse agente tóxico ele tem perfil lipídico ou lipossolúvel. Quando eu me refiro à difusão facilitada, significa que essas substâncias, de certo modo, elas irão atravessar as membranas através do auxílio de proteínas. Por exemplo, proteínas transmembranárias, que pode transferir uma substância de um meio para o outro, tá? E aí, dentro do transporte facilitado também, eu posso comentar para vocês de algumas substâncias ou agente tóxico que tem a capacidade de atravessar por poros, poros que são formados aí na membrana plasmática. Geralmente esses poros, gente, eles são aquosos. E nós temos aí a osmose, né? A osmose está associada ao quê? A passagem de substância de uma região muito concentrada para uma região menos concentrada. E, dentre ainda, né, esse conteúdo associado ao transporte, nós temos o transporte ativo, que, de certo modo, já existe um gasto de energia, tá, turma? Quando a gente se refere a esse gasto de energia, é porque para acontecer o processo, só um momento. E aí, turma, quando se refere a esse transporte ativo, há um gasto de energia, né? Essa energia ela é gasta na forma de ATP, adenosina trifosfato cíclico, tá? E aí é importante nós compreendermos por que há esse gasto de energia. O gasto de energia, gente, ele acontece porque existe aí modificação, por exemplo, da membrana para que ocorra a absorção desses agentes tóxicos, tá? E aí esse transporte ativo ele pode acontecer com auxílio de proteínas, né? E geralmente acontece o transporte ativo contra o gradiente osmótico ou de concentração, que seria isso, a substância ela sai da região menos concentrada para uma região mais concentrada. Ou seja, ela tem que ir para uma região que já tem muito daquela substância. Então, é um pouco mais complexo e mais difícil ela conseguir. Por isso que precisa ter esse gasto aí de energia, tá? E um exemplo aí, gente, que nós podemos citar para vocês, quando se fala de transporte ativo de substância, nós podemos citar aí a fagocitose da vida e a endocitose. Na verdade, a endocitose e a exocitose. A endocitose é a capacidade de englobar substância para dentro da célula, que aí eu posso citar para vocês a pinocitose e a fagocitose. Pinocitose é quando se fagocita, né, traz substância de fora para dentro, quando a substância tem um perfil mais líquido, uma substância um pouco menor. E a fagocitose já quando é maior
aí a partícula, tá? Ou perfil sólida. E a exocitose é a retirada da substância de dentro da célula para fora. Nesse contexto, é importante nós compreendermos que, de certo modo, essas substâncias, turma, elas têm um perfil de ter que entrar ou sair da célula. E aí, turma, nós vamos, depois dessa aula inicial, né, falando sobre esses aspectos associados ao transporte da substância, é importante comentar para vocês que nós temos, de certo modo, turma, algumas vias de absorção, né, de substância. Primeiro ponto é nós entendermos o que seria absorção, tá? Quando eu me refiro à absorção, eu estou falando que é a passagem de substância do local do contato para a circulação sanguínea. Então, o que é importante nós compreendermos aqui? Que a absorção, ela se refere, de certo modo, à passagem da substância para a corrente sanguínea. E essa substância, ela pode ir para a corrente sanguínea através de algumas exposições. Isso vai depender da via de exposição. E nós temos três principais vias que é de estudo quando se fala em agente tóxico, que é a via dérmica, a via oral e a via respiratória. E cada via, ela tem um aspecto importante a ser observado, tá? E aí, quando a gente fala na via dérmica, eu me refiro à pele. Quando eu falo na via oral, eu falo que é pela boca. E quando eu falo em relação à via inalatória, essa exposição ou absorção acontece através do nariz. Então, falamos sobre a via dérmica. Turma, a via dérmica, ela tem a via dérmica, né, que é a pele. Ela tem 10% do peso corporal. É importante nós compreendermos que, de certo modo, a pele é o maior órgão do ser humano, tá? E é a que também mais pesa no ser humano. Além disso, é importante compreender que a pele ela é dividida em camadas, epiderme e derme, tá? Consequentemente, tem a hipoderme, mas o que constitui realmente a pele só é a derme e a epiderme, tá? A derme, gente, é uma porta de entrada mais frequente para intoxicações por agrotóxico. Então, já tenho aqui dizendo para vocês que uma das principais vias de intoxicação por agrotóxico é a via dérmica, e isso está associado ao quê? Devido ao contato, principalmente das roupas contaminadas com a pele, tá? A pele, a via dérmica, ela pode, de certo modo, absorver respingo, névoa de pulverização, ou através até de roupas contaminadas, como eu falei para vocês, dos agrotóxicos, tá? É importante nós compreendermos que a pele, de certo modo, ela tem características associadas à sua composição, tá? Só um momento. E aí, turma, por exemplo, quando a gente pensa na pele, né, na derme propriamente dito, é importante nós compreendermos o quê? É importante nós compreendermos que os agentes tóxicos que são impermeáveis, que são soluções aquosas, eles acabam sendo impermeáveis. O que significa isso? Eu estou dizendo, turma, que substâncias químicas tóxicas que têm um perfil aquoso vai ser mais difícil de ser absorvido, porque a pele tem um perfil lipossolúvel, tá? Como posso dizer aqui para vocês, ó, os toxicantes, né, os agentes tóxicos, eles têm a tendência de ser mais absorvido pela pele quando eles são lipossolúveis. E aí, turma, é importante nós compreendermos, eu trago para vocês a imagem aqui, né, de certo modo, nós temos a epiderme, a derme, que constitui aí a pele e a hipoderme. De certo modo, turma, toda vez que acontece a administração ou a exposição de uma substância tóxica à derme, o que que acontece? Nós vamos ter efeitos locais, tá? Nós temos efeitos locais. Nós vamos ter, de certo modo, efeito sistêmico, tá? Esse efeito sistêmico é só quando a substância ela alcança a corrente sanguínea e, consequentemente, isso acaba favorecendo a absorção e essa substância cai na corrente sanguínea sistêmica e vai ter efeitos aí sistêmicos, tá? E essa característica ela vai estar associada ao perfil da substância através do coeficiente óleo e água, né? É importante compreender que as substâncias, quando elas têm um perfil lipossolúvel, elas são bem absorvidas pela derme. Quando elas têm perfil hidrossolúvel, já são pouco absorvidas, tá?
E, consequentemente, a gente tem aí a difusão por lipídico, né? Ou seja, a substância ela tem um perfil aí mais lipídica. Só um momento. E aí, turma, pensando ainda nessa característica associada à absorção pela dérmica, nós temos aí alguns aspectos associados ao efeito, né? Como assim? Quando o agente tóxico ele pode ser absorvido quando o agente tóxico ele pode ser absorvido pela derme, de certo modo, favorece aí efeitos tópicos e sistêmicos. Como eu falei para vocês, tudo vai depender do perfil da substância, né? Mas quando você tem efeitos tópicos, o indivíduo pode ter corrosão, sensibilização e mutação celular. E quando o efeito é sistêmico, né, o agente tóxico ele pode se espalhar por tecidos e dependendo do tecido ele vai exercer o seu efeito tóxico e os sinais e sintomas característicos para aquele tecido. Quais são os fatores que influenciam a absorção dérmica? Nós podemos citar aqui o tempo de exposição, né? O hidro e lipossolubilidade, tamanho da molécula, temperatura do corpo e ambiente e volatilidade, né? Quanto mais exposto o indivíduo tiver à substância, maior risco de intoxicação. Quanto mais lipossolubilidade o indivíduo tiver, o agente tóxico tiver, mais absorção acontecerá. Quanto menor for essa molécula, mais fácil a absorção. Quanto mais alta a temperatura corporal ou ambiental, maior será a absorção. E também se a substância ela for volátil, né? Se ela não for volátil, ela vai permanecer mais tempo no tecido e, consequentemente, vai favorecer aí esse aspecto absortivo. Absorção, gente. Agora vamos falar da via respiratória. Falando da via dérmica, agora da via respiratória. Em relação à via respiratória, gente, é a via de entrada mais importante de substâncias tóxicas para o organismo. Primeiro, porque existe muitas substâncias tóxicas que são voláteis, né? Segundo, porque essas substâncias
associado aí à volatilidade, entra pela via respiratória, e a via respiratória, ela é uma via que está associada a um efeito rápido, né, um efeito sistêmico. Por quê? Porque a substância ela vai para os alvéolos e rapidamente cai na corrente sanguínea sistêmica, tá? A via respiratória ela é muito importante para as intoxicações ocupacionais, né? Está associado à questão da ocupação, está associada aí às intoxicações que acontecem no ambiente de trabalho, tá? E como é que acontece, de certo modo, essa absorção? É quando nós acabamos aspirando, né, substâncias que têm esse perfil aí volátil, tá? Substâncias que estão contidas no ar, na forma de gases ou de substâncias, de certo modo, voláteis. Outro ponto importante, turma, que está associado, por exemplo, à via respiratória, é porque a via respiratória ela tem um tamanho de área muito grande. A superfície pulmonar varia aí de 50 a 100 metros quadrados. O que que isso nos diz? Isso nos diz que é muito grande a superfície e isso facilita a absorção das substâncias tóxicas. Então, só para exemplificar para vocês, né, os agentes tóxicos, de certo modo, eles podem ser absorvidos pela via respiratória quando são expostos nesse sentido. E aí nós temos a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, o pulmão. Então, de certo modo, nós temos o quê? Vários aspectos que estão associados ao sistema respiratório que pode acontecer o processo de absorção em qualquer um desses pontos. Mas o principal local de absorção, gente, vai depender do tamanho da partícula que está sendo inalada ou aspirada. Como eu falei para vocês, olha só, de certo modo, turma, nós temos alguns aspectos importantes aqui. Por exemplo, absorção pelas vias respiratórias. Essas absorções vão depender do quê? Do tamanho, de certo modo, das partículas. Então, vamos pensar nas moléculas de gases, tá? Vamos pensar nesses aerosóis, nessas substâncias voláteis. Se por acaso, turma, a substância ela tiver em torno de 1 micrômetro, tá? Essa substância tóxica ela vai ser absorvida aí de modo geral pelos alvéolos e vai cair na corrente sanguínea, tá? Vai logo para o sangue, ok? Se por acaso a substância ela tiver de 2 a 5 micrômetros, ela já vai ser absorvida na região tráqueo-bronquiolar e também vai acabar favorecendo aí a absorção para a corrente sanguínea. E se por acaso as substâncias elas forem maior que 5 micrômetros, elas podem ser absorvidas na região da nasofaringe, mas existe aí uma grande possibilidade delas serem retiradas do sistema respiratório por processos mecânicos, tá? Por movimentos mecânicos. E aí, turma, é importante compreender que quando nós pensamos nos efeitos associados à absorção pelas vias respiratórias, é muito comum acontecer inflamação dessas vias respiratórias, como também irritação, de certo modo, das vias aéreas superiores. Então, só explicando mais adequadamente para vocês, tá? Se a partícula ela tem um tamanho de 1 micrômetro, turma, ela vai ter retenção, ou seja, vai ser absorvida lá na região pulmonar, na região alveolar pulmonar. E qual é o destino dessas substâncias que vão para a região alveolar? Elas podem ter uma absorção sistêmica, como também pode ter uma absorção pelo sistema linfático, mas pode também, por certo modo, ser retirado do organismo, pelos mecanismos de desintoxicações, através da fagocitose por macrófago ou remoção com muco por meio de movimentos ciliares. Já as substâncias que têm um tamanho de 2 a 5 micrômetros, tá, turma? Elas podem, de certo modo, serem retidas ou absorvidas na região tráqueo-bronquiolar, tá? Elas podem, de certo modo, ir para a corrente sanguínea, ou elas podem ser removidas também através do muco, ou por meio de movimentos ciliares, ou por fagocitose por macrófagos. E as partículas, né, que elas têm um tamanho maior que 5 micrômetros, elas vão ser retidas na nasofaringe, que de certo modo elas podem favorecer também a absorção, mas é mais fácil ser eliminadas por causa devido ao tamanho delas, tá? E aí elas podem ser eliminadas pelo assopro, pelo espirro ou pelo processo de limpeza mesmo do nosso organismo.
E aí, turma, nesse momento eu falo para vocês da nossa terceira via de exposição aos agentes tóxicos, que é a via oral, que sem dúvida ela é uma das vias que mais acontece, está associada a intoxicações, tá? Então, podemos citar o quê? Que a via oral, gente, ela está associada à ingestão acidental de água ou alimentos contaminados, como também voluntária, tá? Quando a gente fala voluntária, nós podemos dizer aí, por exemplo, na tentativa de suicídio, tá? A absorção das substâncias, quando é por via oral, quando a exposição é por via oral, elas podem acontecer tanto a nível intestinal como a nível estomacal. E aí, turma, existem fatores que possam influenciar de certo modo, né? Existem fatores que podem influenciar de certo modo a absorção dessa substância pela via oral, tá? Que são a variação de pH. Nós sabemos que substâncias ácidas são melhores absorvidas no estômago, substâncias básicas são melhores absorvidas no intestino, tá? Irrigação e característica anatômica, a tendência é que no intestino seja absorvido mais substâncias do que no estômago. Por quê? O intestino é mais irrigado e além de ser maior do que o estômago, tá? Propriedade físico-química do agente tóxico e presença de alimentos no estômago e no intestino. O que seria isso? Existe agente tóxico, gente, que podem ter uma dificuldade na absorção porque acaba interagindo com outras substâncias no estômago, tá? Devido às características físico-químicas. Por exemplo, o chumbo, né, e o leite. O leite acaba diminuindo a absorção aí do chumbo por interações físico-químicas, tá? Ainda dentro dessa característica da absorção oral, turma, eu posso citar aqui para vocês que a absorção pelo trato gastrointestinal, a absorção no intestino, tem aí uma melhor absorção no intestino devido ao tamanho da superfície, como também existe aí, turma, o que nós chamamos de aumento do contato da superfície, que é através das microvilosidades, tá? As microvilosidades, elas facilitam esse processo absortivo, tá? Outro ponto também é que as substâncias, quando elas são não ionizadas, ou seja, as substâncias tóxicas estruturalmente química, a parte química, quando não tem um perfil de ter cargas, elas são melhores absorvidas, porque facilita aí a sua solubilidade e atravessa a membrana mais facilmente, tá? E é importante nós também compreendermos, dentro dessa característica de absorção oral, que pode acontecer, gente, o que nós chamamos de ocorrência do ciclo enterohepático. O que seria isso? Muitas vezes a substância ela vai ser expelida, vai ser eliminada pela bile, por exemplo, e aí a bile ela é secretada no intestino. E aí aquela substância ela acaba, em vez de ser eliminada pelo intestino grosso, acaba sendo absorvida de novo. E aí nós temos esse ciclo constantemente. E aí a substância tem demora em ser eliminada. Então, só para exemplificar para vocês, tá? Essas características que eu comentei em relação aos fatores que influenciam a absorção, turma, o pH, o estômago varia de 1 a 3,5 e o intestino delgado de 5 a 7, tá? A área absortiva, o estômago tem apenas 1 metro quadrado, enquanto o intestino delgado 200 metros quadrados. Ou seja, olha o tamanho do intestino, né? Então, acaba facilitando aí a absorção. A perfusão sanguínea, gente, também influencia nessa absorção, porque o órgão, quanto mais irrigado, mais rápido será a absorção. O estômago chega em torno de 150 mililitros por minuto de sangue, enquanto o intestino, gente, chega a 1 litro por minuto, tá? E o intestino ele tem mais permeabilidade, né, mais facilidade da substância ultrapassar as membranas do que o estômago. E aí, né, de modo geral, quais são os fatores que condicionam a absorção gastrointestinal? Eu posso citar aqui para vocês, gente, o grau de ionização de substâncias, que foi aquilo que eu falei anteriormente para vocês. As substâncias, para serem melhor absorvidas, elas precisam não ter cargas, ou seja, não ionizadas.
A solubilidade do toxicante influencia, tá, gente? Quando eu falo solubilidade, é a capacidade aí da substância se dissolver nas secreções e, consequentemente, facilitar a sua absorção. A estabilidade do agente tóxico em enzima digestiva e na flora intestinal é importante. Como assim? Turma, lembra que quando eu falo agente tóxico, quando eu falo substância tóxica, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo a uma substância química. E essas substâncias químicas, elas, de certo modo, elas podem sofrer instabilidade química, elas podem mais facilmente ser quebradas suas ligações. E aí, quanto mais estável, melhor será para a substância química. Plenitude do trato gastrointestinal, né? Se não existe nenhuma doença, nós sabemos que se existe, por exemplo, uma gastrite ou uma úlcera no estômago, a absorção acaba facilitando mais, né? Porque tem uma lesão aí de continuidade. A presença de substâncias que possam ou não interagir com um agente tóxico, como, por exemplo, o leite e o chumbo, que eu falei para vocês, que, de certo modo, gente, o chumbo, ele é inibido a sua absorção, ou tem menor absorção quando tem o leite presente, porque o leite acaba ligando a esse chumbo. E capacidade da substância de produzir o vômito e irritação. Gente, se você pega uma substância que ela é irritante, né, e ela acaba induzindo vômito, ela tem maior dificuldade de absorção, porque você vai colocar aquela substância para fora. Turma, só vou pegar uma água para a gente entrar no próximo tópico, que é a distribuição. E aí, turma, nesse momento nós vamos passar, né, para nossa segundo ponto, que está associado, por exemplo,
partir desse momento, turma, nós vamos começar... Só um momento, turma. E aí, turma, nesse momento, nós podemos citar já para vocês a segunda parte, que envolve a toxicocinética, tá? Que é a distribuição dos agentes tóxicos no organismo, tá? E o que se refere a essa distribuição? Quando eu falo distribuição, gente, eu estou falando que é o agente tóxico se espalhar pelo corpo. Eu estou falando que é o agente tóxico circular pela corrente sanguínea e, de certo modo, ir até o local onde vai exercer a sua ação, tá? E aí nós temos como definição de distribuição. É quando o agente tóxico é transportado para o resto do organismo, podendo deslocar-se para diversos tecidos e células, tá? Então, isso é muito importante porque a concentração do toxicante é diferente nos diversos órgãos. Por quê? Uma vez que a substância ela alcança a corrente sanguínea, ela pode ser distribuída para vários tecidos. E pode ser que tenha tecidos que ela tem mais tropismo, tenha mais afinidade e, consequentemente, ela possa se acumular mais, tá? E aí, dentro dessa característica da distribuição, né, que é, de certo modo, a circulação do agente tóxico no organismo, é importante nós compreendermos que existem alguns fatores que podem influenciar a distribuição. Observe, gente, que toda parte, em todos os elementos associados à toxicocinética, eu falo para vocês dos fatores que influenciam. Essa influência, esses fatores podem estar associados ao quê? Pode estar associado ao fluxo sanguíneo, aliás, pode ser influenciado para mais ou para menos. E dentro da distribuição, nós temos as influências do fluxo sanguíneo linfático, ligação com as proteínas plasmáticas, como por exemplo, turma, se eu tenho um agente tóxico e o meu fluxo sanguíneo ele é acelerado, ele é rápido, ele circula muito, eu tenho a tendência de distribuir mais facilmente aquele composto, tá? Se o agente tóxico ele tem afinidade pelas proteínas plasmáticas, de certo modo, eu também vou ter eu vou ter uma circulação da corrente sanguínea em maior quantidade no corpo, contudo, a distribuição pode ser dificultada, porque uma vez que o agente tóxico ele está ligado à proteína plasmática, ele vai ter dificuldade em ir para o local onde ele vai ter que agir, tá? Outro ponto, gente, é a diferença do pH e o coeficiente de partição água e óleo. Lembra que o sangue, ele é líquido, né? Ele é aquoso. Então, de certo modo, quando você tem um agente tóxico que tem um perfil lipossolúvel, ele tem uma tendência aí de ter uma distribuição mais dificultada. Então, para ilustrar esses aspectos associados à distribuição do xenobiótico, tá? Lembrando, turma, que xenobiótico é um termo usado para qualquer substância estranha ao organismo, independente dessa substância ela ser benéfica ou maléfica, tá? Como eu estou falando aqui para vocês, esse xenobiótico ele passa a ser considerado maléfico, porque eu estou falando de agente tóxico, né? Um agente nocivo. Só um momento, turma. E aí, turma, nessa ilustração associada à distribuição, vamos compreender o seguinte aspecto. Olha só, do lado esquerdo para a direita, de cima para baixo, nós temos aqui a introdução do xenobiótico na circulação.
Então, eu estou dizendo, gente, que o agente tóxico, ele alcançou a corrente sanguínea, tá? Então, se o agente tóxico, ele alcançou a corrente sanguínea, que nós damos o nome aqui de plasma, esse xenobiótico, ele pode estar livre ou ele pode se ligar à proteína plasmática. Uma vez que o xenobiótico, ele está livre, ele pode ser logo eliminado, antes mesmo de qualquer coisa, como ele pode já ir para os tecidos. E se o xenobiótico ele está ligado à proteína plasmática, ele fica preso na corrente sanguínea, porque as proteínas é grande e não tem como facilitar a passagem desse xenobiótico. O xenobiótico livre, ele vai para aonde ele vai exercer a sua ação tóxica. Mas para ele ir para onde ele vai exercer a sua ação tóxica, de certo modo, ele tem que atravessar o interstício, né? O que é o interstício? O interstício, gente, é o espaço entre células, né? E aí, nesse interstício, o xenobiótico, ele pode ligar as proteínas presentes nesse líquido, como também pode ficar livre. Se ele fica livre, gente, o xenobiótico, ele vai para o local onde vai exercer a sua ação tóxica, tá? Onde o que é isso? É o local onde vai exercer na célula, receptor, superfície. E aí, esse xenobiótico ele pode se ligar a locais que não têm efeito, que são locais inertes, como também pode se ligar a locais onde é o alvo, onde ele tem, onde é a especificidade dele de ligação, e, consequentemente, ter aí o efeito tóxico, tá? E aí, depois de ter esse efeito tóxico, ele pode sair novamente e voltar todo esse contexto até ser eliminado de novo. Observa que essas setas são setas duplas, tá, turma? Outro fator, gente, associado à distribuição é o que nós chamamos aí dos órgãos, né? Os órgãos, eles influenciam também nesse perfil que está associado à distribuição. Por quê? Porque existem órgãos mais irrigados e órgãos menos irrigados. E o que que isso pode influenciar, professor? Gente, um órgão que ele é mais irrigado significa que chega mais sangue. Se chega mais sangue, ele vai ter o quê? Mais efeito. Ou vai se concentrar mais naquele órgão. E um órgão que é menos irrigado, menos sangue chega ali. Tá? Então, ele pode ter um menor efeito, contudo, ele pode sofrer maior acumulação. Por quê? Porque ele vai chegando pouco a pouco, vai ter dificuldade de sair e se acumula. Tá? Então, compreendendo esse aspecto. Exemplo, o chumbo. Tá? Turma, o chumbo. Ah, tá. Os órgãos que são mais irrigados, eles chegam a uma maior quantidade de xenobiótico, e os órgãos que são menos irrigados, eles acumulam xenobiótico, que foi o que eu expliquei para vocês, tá? O chumbo, ele tem aí, de certo modo, 2 horas, né, turma? Olha só, o chumbo, ele leva 2 horas para 50% dele chegar no fígado. Por quê? Porque o fígado é altamente irrigado. Contudo, gente, o chumbo ele demora 30 dias para chegar 90% no tecido ósseo, ou seja, demora-se muito para chegar no osso. Mas por quê? Porque o osso ele é, de certo modo, menos irrigado. Contudo, né, o chumbo ele demora em torno de 20 a 30 dias para ser eliminado. Esse slide ele nos refere ao quê? Ao perfil, gente, em relação à irrigação dos órgãos e à chegada das substâncias, tá? Nesse sentido, é importante nós compreendermos o que nós chamamos aqui de volume de distribuição, tá? O que seria esse volume de distribuição? É o parâmetro toxicocinético que indica, gente, a extensão da distribuição de uma substância. É a expressão do valor teórico dos compartimentos onde estaria uniformemente distribuído. O que significa volume de distribuição? É a quantidade de substância que chega em um órgão de acordo com a circulação para aquele órgão. Consequentemente, nós podemos dizer o seguinte: quanto maior for o volume de distribuição, menor será a menor quantidade de agente tóxico no plasma. Por quê? Se tem um volume de distribuição alto, essas substâncias vão para os tecidos e saem do sangue, tá? Contudo, turma, se eu tenho um volume de distribuição menor, eu tenho mais agente tóxico no plasma. E esse agente tóxico no plasma pode acabar se ligando mais com as proteínas plasmáticas. E o que que isso nos leva a crer? Nos leva a crer que aí a substância permanece mais tempo no organismo e pode exercer um efeito tóxico por mais tempo.
Turma, se vocês perceberem, aqui na distribuição, eu falei muito sobre proteína, né? O que que acontece, gente? As proteínas, elas são substâncias que estão presentes nesses líquidos. Consequentemente, essas proteínas acabam tendo algum tropismo por algumas células, tá? Desculpa, por algumas substâncias. E aí essas substâncias, agentes tóxicos, eles acabam ligando as proteínas. E uma vez que as substâncias, elas estão ligadas às proteínas, gente, elas têm dificuldade aí de ser eliminadas, tá? Porque elas estão aderidas a uma proteína. E quais são as proteínas do sangue? Nós temos a albumina, que geralmente as substâncias ácidas, elas têm uma tendência a se ligar a ela. Nós temos a lipoproteína e nós temos a alfa-1-glicoproteína ácida, que geralmente as substâncias básicas têm tendência a se ligar a elas, tá? Os xenobióticos, quando fazem essa complexação com as proteínas, eles acabam se tornando um depósito, acaba sendo uma reserva. O que seria isso? Com o passar do tempo, essas substâncias vão se desligando da proteína e vão continuando exercendo seus efeitos tóxicos, tá? É... Apesar de que essas ligações, em certo modo, gente, são ligações fracas, tá? Quando a gente fala ligações fracas, é por causa das ligações hidrofóbicas. E aí a substância se liga, mas logo em seguida se desliga. E para a gente finalizar essa parte da distribuição, eu chamo a atenção de vocês aqui das barreiras biológicas, tá? Gente, olha, as membranas constituem a barreira nas passagens de substância dissolvida no sangue para os tecidos, tá? Olha só, as membranas constituem a barreira nas passagens de substância dissolvida no sangue para os tecidos, tá? O que seria isso? Apesar de que nós temos aí o sangue que leva as substâncias para vários órgãos e tecidos, mas existem barreiras que possam filtrar essas substâncias a chegar até nesses órgãos, até nesse tecido, como, por exemplo, a barreira hematoencefálica e a barreira placentária. Exemplo, a barreira hematoencefálica, que fica aí na região do tronco, gente, cerebral, é importante nós compreendermos o quê? Que para que ocorra essa passagem dessa substância para o cérebro, essa substância tem que ter um perfil lipossolúvel, porque senão não atravessa a barreira hematoencefálica, tá? Essas barreiras, elas têm uma seletividade das substâncias, elas selecionam que substância entra e sai, e também existe aí barreiras biológicas que podem favorecer já a biotransformação, né? O metabolismo dessas substâncias, como a placenta acaba metabolizando algumas substâncias. Por um certo ponto, pode ser positivo ou negativo. Se metabolizar essa substância, produzir um metabólito não tóxico, é excelente, mas pode ser que produza uma substância mais tóxica ainda. Turma, só 2 minutinhos para nós entrarmos na terceira etapa, que é a biotransformação.
Turma, em relação à biotransformação, que é a nossa terceira e penúltima etapa da toxicocinética, nós podemos compreender que essa etapa está associada à alteração na estrutura química das substâncias químicas no organismo. O que seria isso? Quando você é exposto a um agente tóxico, que ele entra, né, que ele chega na corrente sanguínea, esse agente tóxico, de certo modo, ele vai ser, em algum ponto, eliminado do nosso organismo. Mas para ele ser eliminado antes, ele precisa passar, por vezes, por um processo metabólico. E esse processo metabólico é o quê? É a transformação estrutural da substância inicial em um outro metabólito, em uma outra substância. Geralmente isso acontece por enzimas, tá? E qual seria o objetivo disso? Deixar substâncias lipossolúveis em substâncias mais hidrossolúveis para facilitar a sua eliminação. E aí, quando nós pensamos na biotransformação, o fígado é o órgão que mais metaboliza as substâncias, tá? Então, o fígado é o órgão principal metabolizador, mas não é somente ele. Existem outros órgãos que podem metabolizar, como, por exemplo, os rins, o próprio sangue, o pulmão, tá? O intestino. Mas, de modo geral, o fígado, ele é considerado o órgão mais metabolizador porque é onde tem a maior quantidade de enzimas responsável pelo processo de metabolização. Gente, além disso, o fígado ele recebe todo o sangue que perfunde a área esplânica, né, a área intestinal, a área visceral, ou seja, ele acaba favorecendo com que as substâncias que são principalmente expostas pela via oral passe por ele. Além disso, o fígado ele entra em contato com a maior parte dos nutrientes e substâncias exógenas, né, que vem fora do nosso corpo, e por isso o fígado ele passa pelo efeito de primeira passagem. O que é o efeito de primeira passagem? É quando as substâncias, antes de alcançar a corrente sanguínea sistêmica, primeiro passa pelo fígado para depois ir para a corrente sanguínea sistêmica. E isso aí acaba favorecendo algum aspecto metabólico inicial. E aí a substância ela pode se tornar mais tóxica ou não. Como é que acontece, turma, de certo modo, a biotransformação, tá? Gente, o termo biotransformação ele também pode ser chamado de metabolização ou metabolismo, tá? As reações de biotransformação, aí nós temos a fase 1, tá? Que é a oxidação, redução e hidrólise, ok? E nós temos a reação de fase 2, que é a fase de glicoronidação, sulfatação, acetilação, metilação e conjugação com a glutationa e com outros aminoácidos. O que estou querendo dizer aqui? Reações de biotransformação. Então, quando uma substância ela é metabolizada, pelo fígado principalmente, ela pode passar por duas etapas, por duas fases. Uma fase que nós chamamos de fase 1, que é chamada de fase enzimática, porque são enzimas que vão favorecer que aconteça isso, e a reação de fase 2, que é a fase de conjugação, que é quando a substância vai conjugar com um metabólito, é quando a substância produzida pelo nosso corpo vai conjugar, se ligar a um outro composto, tá? E aí, turma, nós podemos falar mais detalhadamente de cada fase. Por exemplo, a reação de fase 1. Gente, a reação de fase 1, o objetivo dela é deixar as substâncias mais hidrossolúveis. Em que sentido? Para que elas possam ser mais facilmente eliminadas. E o que acontece nessa fase 1? São enzimas que, através das reações químicas de oxidação, redução e hidrólise, favorecem esse aspecto. Então, o que vai acontecer aqui? De certo modo, as reações de fase 1 elas vão expor ou inserir grupamentos sulfidrila, hidroxila, amina ou carboxila, que vai facilitar o processo de hidrossolubilidade, tá? Ou hidrofilicidade. Então, toda vez que uma substância chega no fígado, que passa pela reação de fase 1, e ela é lipossolúvel, essas reações elas vão fazer com que ocorra a inserção de sulfidrila, ou hidroxila, amina, para que possa aí favorecer uma hidrofilicidade e assim melhorar a sua eliminação. O problema, turma, ou problema ou solução, dependendo ou vantagem, dependendo do contexto, mas é que toda vez que acontece essa reação de fase 1, eu estou tirando elementos químicos da substância e incluindo elementos químicos. Então, eu acabo criando um novo composto. Eu crio uma nova substância. E essa nova substância ela pode ser mais tóxica ou menos tóxica, ou mais ativa ou menos ativa, tá? Como, por exemplo, isso pode acontecer com a codeína, que essa codeína, de certo modo, ela é uma substância
antitussígena, tá? É um fármaco expectorante, de certo modo, e que quando você ingere, essa codeína ela acaba se transformando em morfina. Isso é o que nós chamamos de bioativação. E isso, gente, acaba favorecendo uma... Isso, dependendo do indivíduo, pode favorecer um efeito tóxico pela morfina, tá? E onde acontecem essas reações de fase 1? Acontece, gente, nas regiões microssomais, tá? Ou seja, acontece aí, de certo modo, na mitocôndria, alguma dessas reações. E dentro dessas reações de biotransformação, turma, de metabolização, nós temos aí a reação de fase 2. A reação de fase 2, ela é chamada de, turma, de conjugação. Por que que ela é chamada de conjugação? Porque ela vai conjugar uma substância, tá? Ela vai conjugar a substância já produzida no nosso corpo na substância que precisa ser eliminada. Uma vez que acontece a reação de conjugação, o composto ele fica totalmente hidrossolúvel, pronto para ser eliminado pelos rins, como também fica inativo. Ele perde a sua capacidade de ocasionar efeitos tóxicos. É tanto que essa reação de fase 2 ela é considerada aí uma reação de desintoxicação do nosso organismo. E como é que acontece essa reação de fase 1? De fase 2? Primeiro, gente, tem a síntese do composto endógeno que será ligado ao xenobiótico. Ou seja, o nosso corpo ele produz a substância conjugadora, que vai se ligar com um agente tóxico. Depois que produzir esse composto, esse composto endógeno, ele vai ser transferido para o xenobiótico. E essa transferência, gente, ela vai acontecer através das enzimas catalisadoras, como as sintetases, tá? Que ajuda aí também na síntese de cofatores. Depois tem as transferases, que vai transferir o composto. E, por último, né, nós temos aí a ligação desse composto. Uma vez, turma, que tem a conjugação desse composto uma vez que tem a ligação desse composto ao xenobiótico, esse xenobiótico ele fica totalmente hidrossolúvel e inativo, tá? Quais são as principais enzimas envolvidas nessas transferências ou nessa síntese, turma? A UDP, glicoroniltransferase, a sulfatransferase, a N-acetiltransferase e a GSH-transferase, tá? É só para vocês terem ideias de como é que acontece esse processo de biotransformação. Turma, os fatores de biotransformação, eles sofrem bastante influências, tá? Influência de que tipo? Associado aos fatores internos. Quando a gente fala desses fatores internos, eu posso citar aqui para vocês espécie, raça. O que é isso, professor? Eu estou querendo dizer, turma, que existem alguns fatores que podem fazer com que o indivíduo ele metabolize mais rápido a substância ou menos, tá? Como, por exemplo, espécie e raça, fatores genéticos, gênero, idades, né? Estado nutricional, estado patológico, tudo isso pode influenciar nesses aspectos metabólicos. Além disso, nós temos os fatores externos, que são a capacidade de substâncias serem indutoras enzimáticas ou inibidores enzimáticas, tá? Quando a gente fala que indutoras enzimáticas ou inibidores enzimáticas, eu estou me referindo, de certo modo, gente, na capacidade das substâncias, na capacidade das substâncias como posso explicar para vocês, na capacidade das substâncias induzir ou inibir as enzimas do fígado, e aí quando vem um agente tóxico, essas enzimas ou estão inibidas, ou estão, como posso dizer, estão inibidas ou induzidas. Tá? Então, só para ficar mais claro para vocês, o que seria essa indução e o que seria essa inibição, tá? O próprio nome já nos sugere, indução enzimática. Gente, a indução enzimática é quando as enzimas do citocromo P450, o que é isso, gente? CYP P450 são as enzimas, é o nome das enzimas dadas às enzimas que são metabolizadoras no fígado, tá?
Então, quando eu utilizo aqui o termo indução enzimática, eu estou falando que as enzimas vão ser induzidas. Geralmente, a gente fala que elas são aumentadas. Elas têm maior quantidade, elas trabalham mais rápidas, tá? Então, essas enzimas, quando elas estão induzidas, elas acabam acelerando a biotransformação de vários xenobióticos, estimula a sua própria biotransformação, aumenta a síntese de proteína e pode ter uma tolerância metabólica ou cinética, tá, gente? Acaba depois não metabolizando mais adequadamente aquele xenobiótico. Aí um exemplo aqui, rifampicina e varfarina, né? A rifampicina ela é uma substância indutora de enzimas. Então, quando o indivíduo toma a rifampicina, que vai tomar a varfarina, consequentemente ela vai ser metabolizada muito rápida e ela vai perder o seu efeito. Enquanto as inibições enzimáticas, tá, turma? Olha só, quando se toma uma substância que inibe as enzimas do fígado, significa o quê? Que as enzimas hepáticas metabolizadoras, como eu posso dizer para vocês, de certo modo, elas vão diminuir a sua metabolização. Diminuindo a sua metabolização, o xenobiótico vai acabar, gente, favorecendo permanecer mais tempo no organismo. E isso pode levar a alguns efeitos tóxicos, como, por exemplo, o disulfiram. O disulfiram é um medicamento chamado antietanol. É utilizado para o tratamento de pessoas que têm alcoolismo, tá? E aí, quando se toma esse medicamento, o álcool ele não é metabolizado e ele acaba ficando aí em excesso e potencializando os efeitos da ressaca. E aí, para a gente finalizar essa terceira etapa aqui da toxicocinética, eu trago para vocês o quê? Uma ilustração, que é o xenobiótico. Esse xenobiótico ele pode ir para a fase 1 ou para a fase 2, ou pode ir para os dois, tá? Durante essas fases, principalmente da fase 1, pode ter o que nós chamamos de bioativação, e aí produz substâncias mais tóxicas, intermediários reativos, onde pode ter mecanismo de desintoxicação e ser eliminado, ou então esses intermediários reativos eles podem levar a citotoxicidade, como necrose, genotoxicidade, como carcinogênesis e teratogênesis, e sensibilização, como também hipersensibilidade. Dependendo do contexto, a gente pode ter um reparo do tecidual ou não. E aí, turma, para a gente finalizar esse conteúdo de toxicocinética, eu trago para vocês a última via associada à toxicocinética, né, que é a via de eliminação ou excreção, tá? Olha só, quando a gente fala dessa via aqui de eliminação ou excreção, turma, é o quê? É o processo pelo qual a substância é eliminada do organismo, tá? É quando a substância ela vai ser eliminada do organismo. E para ser eliminado pelo organismo, as substâncias elas têm que ser mais hidrossolúveis, tá? Elas precisam ser mais hidrossolúveis. E quais são as principais vias de excreção das substâncias tóxicas? Nós podemos citar aqui a via urinária, a via fecal, o suor, a saliva, tá? O leite materno e pulmonar. Só um momento, tu. Então, turma, nós conseguimos observar que existe várias vias, né, várias vias de administração de medicamentos, desculpa, existe várias vias de eliminação de substâncias, né? E aí, dentre as vias que eu citei para vocês, eu vou falar de modo geral duas a três que são as principais. É a excreção renal, tá? Que é a principal via de eliminação das substâncias. Essa eliminação renal, ela pode acontecer pelos capilares glomerulares, né, que são grandes poros, onde as substâncias hidrossolúveis ela sai do sangue e vai para dentro dos rins. Nós temos o xenobiótico ligado a proteínas que geralmente não consegue ser eliminado enquanto eles não forem desligados. É possível que mesmo que as substâncias, tá, turma? É possível que mesmo que as substâncias elas chegam na corrente sanguínea,
Desculpa, mesmo que as substâncias elas chegam nos rins para ser eliminadas, pode ser que elas não sejam, porque elas ainda têm perfil lipossolúvel. Aí ela tem que voltar para a biotransformação para que ela possa sofrer essas biotransformações e se transformar em hidrossolúvel, tá? E aqui só um resumo, as substâncias polares, né, que são substâncias hidrossolúveis, elas têm uma facilidade de ser excretadas. As substâncias apolares, elas acabam sendo reabsorvidas, que são substâncias lipossolúveis. E as substâncias que estão ligadas ainda à proteína plasmática, elas são restritas. Enquanto elas não se desligarem, elas não vão ser eliminadas. Nós temos aqui, turma, a excreção biliar, tá? A bile também faz parte aí dos aspectos de eliminação das substâncias, tá? E aí, quando a gente fala dessa excreção biliar, eu posso citar aqui para vocês os agentes químicos, né? Olha só, alguns agentes químicos não conseguem ser absorvidos, tá? Efeito de primeira passagem ou eliminação pré-sistêmica pode acontecer. Os produtos biotransformados na vesícula biliar acabam também sendo eliminado no intestino, lá no duodeno, através da bile. O intestino, de certo modo, né, turma? O intestino, de certo modo, ele pode ou não reabsorver essas substâncias através do ciclo enterohepático, que eu comentei para vocês, porque muitas vezes o que é que acontece? A substância, né? As substâncias, de certo modo, elas podem ser eliminadas pela bile, lá no intestino, mas elas ainda têm perfil de ser reabsorvidas, e aí volta novamente para o organismo. Substâncias de baixo peso molecular não são excretadas pela bile. Substâncias conjugadas com a glutationa e com ácido glicurônico são excretadas em grandes quantidades, tá? E ainda pode ter esse ciclo enterohepático que eu expliquei anteriormente para vocês, o que pode aumentar a meia-vida do agente tóxico, ou seja, o agente tóxico pode permanecer mais tempo no organismo, tá? E o nossa terceira via de administração mais importante é a eliminação das substâncias pelos pulmões, tá? Gente, as substâncias elas são eliminadas pelos pulmões, elas são eliminadas através da volatilização, através do ar, né? E um exemplo bem claro dessa volatilização ou deste ar, nós podemos citar aí, por exemplo, o álcool, né? A bebida alcoólica, gente, o álcool ele pode ser eliminado através da respiração. E aí é um dos mecanismos de identificar se a pessoa está alcoolizada ou não, é utilizando o bafômetro, tá? E, finalizando esta aula, eu trago para vocês dois parâmetros biológicos de eliminação, que é a meia-vida e a depuração ou clearance, tá? Meia-vida, gente, se refere ao quê? É a quantidade aliás, é o tempo que se demora para que uma substância ela seja diminuída no organismo em 50% da sua concentração. Ou seja, se eu tenho 100 miligramas de um agente tóxico, e depois de 2 horas, esse 100 miligramas passou para 50 miligramas, eu estou dizendo que a meia vida dessa substância é em 2 horas, tá? Meia vida é o tempo, tá, gente? É o tempo. Então, se eu tenho 100 miligramas de uma substância na corrente sanguínea, demorou 2 horas para eliminar 50% dessa miligrama, ou seja, depois de 2 horas eu tenho 50 miligramas. Qual é a minha vida? 2 horas. E nós temos clearance ou depuração, que é um termo utilizado para eliminar a eliminação da substância do organismo. Então, quando eu falo depuração, eu estou falando da eliminação da substância do organismo, dos compartimentos, dos órgãos. Ok, turma? Tranquilo?